Eu vou explicar pra você como que eu consegui trabalhar com o Jean, como que eu consegui entrar no projeto e virar sócio do projeto dele na época, somente mandando um vídeo pra ele, somente fazendo uma oferta. E eu vou explicar pra você exatamente como eu fiz isso e qual é o racional, qual é a estratégia por trás disso, né? Na época que eu comecei a trabalhar com ele, o projeto dele estava crescendo, se não me engano, ele estava com cerca de 40.000 seguidores por aí. E ele já vinha recebendo alguma visibilidade e eu me interessei muito pelo projeto e senti que fazia sentido trabalhar com ele. Só que não é assim, né? Você chegar pra uma pessoa e dizer assim: "Quero trabalhar com você", e ela chegar e abrir as portas. E muitas pessoas querem vender serviços, querem vender produtos ou querem vender mentorias para outras pessoas e elas não entendem como que elas podem fazer a pessoa se interessar por isso. E eu vou trazer essa estratégia aqui, que ela é bem precisa e que eu tenho um 100% de aproveitamento com ela, porque todas as vezes que eu utilizei ela, funcionou e eu consegui realmente vender o que eu queria vender, consegui trabalhar onde eu queria trabalhar. E eu vou mostrar pra vocês aqui, sem mais delongas. Se você não conhece o Jean, ele é uma das maiores referências em altas habilidades e superdotação aqui do Brasil. Ele é um psicólogo especialista nisso. Inclusive, ele fez um vídeo numa aula dele, que eu tenho salvo aqui, que ele fala como que eu consegui, como comecei a trabalhar com ele fala aqui um pouco, O ó. Igor, ele era um aluno do Antinatural, né? Ele comprou o Antinatural lá no ano passado, quando a gente tinha feito a primeira versão. E ele ficou acompanhando, estudando, né? Estudando a questão do marketing, de modelos de negócios e tal. E um dia ele chegou pra mim com um planejamento, uma estrutura de venda, de marketing, uma estrutura de posicionamento pro Antinatural. E se comunicou com uma clareza muito grande. Ele se comunicou com uma clareza muito grande, ele apresentou um plano muito claro e que fazia sentido. E com confiança. Ele disse: eu sou um cara que vou conseguir fazer esse negócio crescer, porque eu sei isso, e o produto teu é isso e aquilo. E, assim, muito preciso, muito bem estruturado. Entendeu muito bem o produto, entendeu muito bem o que eu queria, entendeu muito bem o que eu precisava. E aí eu tinha 2 sócios, eu tirei os 2 e coloquei ele. Porque ele se comunicava bem, ele tinha conhecimento, ele sabia já se relacionar. E aí Então, vocês veem, como ele falou, eu trouxe algo pra mesa. Eu não cheguei de mãos vazias. E é isso que eu vou falar pra vocês agora, é isso que eu vou ensinar pra vocês agora. Qual é o maior erro das pessoas que querem vender um serviço pra outras pessoas que elas não conhecem e principalmente que abordam pessoas no Instagram? O maior erro é chegar com um textinho pronto, como um monte de gente chega pra mim, como um monte de gente chega pra mim com um textinho pronto, dizendo o seguinte: "Oi, eu sou o tananã, eu trabalho com tal coisa e estou vendo que posso te ajudar". É bem assim que a galera chega. E tal, tal, tal. E aí eu olho e penso: "Cara, tchau", entendeu? Tem condições. Faz sentido nenhum, tipo, tem um monte de problema pra resolver, um monte de coisa acontecendo. Eu não vou dar atenção pra quem tá me chamando na DM do Instagram dizendo que pode me ajudar, sendo que eu não pedi ajuda para absolutamente nada. Então, o que que eu fiz ao invés de fazer isso que chamou a atenção do Jean? Eu simplesmente me conectei com ele antes de fazer qualquer coisa. Eu conversei com ele sobre o projeto, eu mostrei pra ele que eu entendia o projeto dele, falei sobre o que eu achava, falei sobre o que que achava interessante, o que que não achava. E como todo projeto, os projetos têm problemas, né? Como todo mundo que empreende, todo mundo tem problemas. Então, o que que eu fiz? Depois que eu estabeleci esse primeiro contato com o Jean, eu vi que o projeto deles tinha problemas. Então, eu analisei os problemas do projeto, tudo que eu via como um problema dentro do projeto, fiz uma análise, peguei meu conhecimento de marketing e criei um dossiê para ele. Olhei o funil dele, vi o que estava pendente, o que podia ser melhorado, o que podia ser otimizado. E eu criei uma estrutura de funil. Consequentemente, eu fui lá, não o suficiente, né? Pô, já criei o dossiê, a estrutura ali para ele implementar. Eu fui lá e gravei um vídeo explicando tudo que eu tinha feito. Falei: "Pô, já, pô, dá uma olhada nesse vídeo aqui, eu fiz uma análise aqui do teu perfil e tal, resolvi tomei a liberdade de criar um dossiê para te ajudar aqui. E aí tem essa estrutura que você pode usar e você pode otimizar seu funil nesse ponto aqui, nesse,
o cliente vai chegar aqui, vai vir até aqui. Se ele não comprar aqui, ele vai voltar pra lá ou ele vai pro outro lado e tal. Então você amarra as pontas e tá sempre fazendo essa jornada dos leads que chegam até eles virarem clientes e tal. Fiz um vídeo explicando rapidinho pra ele. E, cara, eu mandei o vídeo, ele ficou impressionado, assim, porque tinha um problema real. E aí eu cheguei com a solução. Só que eu cheguei com a solução de uma forma, e aqui é o pulo do gato, personalizada. As pessoas não querem saber de mensagens genéricas, né? Elas não querem saber do que você faz, do que você deixa de fazer. Elas querem personalização pra vida delas, pro problema delas, para as coisas que tiram o sono delas diariamente. E a personalização, ela tem muito poder. Então, eu cheguei com uma mensagem personalizada, com uma solução personalizada, e eu não pedi absolutamente nada em troca. Eu só cheguei e entreguei pra ele. Falei, Jean, aqui ó, tu tem esse problema, aqui tá essa solução pro teu problema. Só vai lá e resolve. Aproveita. E, consequentemente, isso gerou uma pulga atrás da orelha dele. Por quê? Porque ele pegou essa solução e ele não tinha o que fazer com ela. Ele não sabia como implementar e como executar ela. Então, eu criei uma pulga atrás da orelha dele. Consequentemente, o que ele fez? Cara, me ajuda a fazer isso? Como é que a gente pode fazer? Quanto tu cobra? Quanto custa? Como é que a gente faz? E aí a gente negociou. Consequentemente, eu entrei no projeto. Eu comecei a gerar muito valor do projeto. Tipo, comecei a arregaçar o projeto. Posteriormente, eu também virei sócio do Jean no projeto, né? A gente dividiu uma porcentagem do projeto e a gente tocou o projeto pra frente, fez lançamento e tudo mais. E, consequentemente, depois eu fui pra outros projetos, o Jean me conectou com outras pessoas, ele é meu amigo até hoje, a gente se dá bem e tal. E, enfim, criei essa relação com ele, que é um cara hoje que é estourado, que é um cara gigante aí no nicho dele. Só que tudo isso começou porque eu tive a perspicácia de entender o problema dele, de fazer uma análise, de criar um dossiê, criar uma estrutura e mandar um vídeo pra ele explicando, ó, Jean, isso aqui, tu pode mudar, tu pode otimizar nesse ponto, com confiança, mostrando que eu sabia o que eu tava falando de forma personalizada. Então, se você vai criar uma oferta, vai criar uma proposta pra alguém, vai abordar alguém, você tem que fazer isso de forma personalizada, entendeu? Você não pode ficar abordando pessoas de forma aleatória, de forma genérica. E, assim, pode até funcionar de 100, 200 pessoas que se aborda, uma, duas, três, assim, 10 de 200 vão responder, né? Então é um trabalho meio burro, digamos assim, ainda mais agora, na era da inteligência artificial, onde é tão fácil personalizar as coisas, né? Então, eu percebo que se você conseguir personalizar, se você conseguir fazer uma oferta que faça sentido, você vai causar muito, mas muito, muito mais impacto nas pessoas. Então, eu vou deixar aqui embaixo uma lista de espera. Se você quiser uma IA que ajude você a criar ofertas personalizadas para os seus clientes, abordar pessoas, a entender o perfil delas no Instagram e criar uma oferta específica para essa pessoa, personalizada, eu vou deixar aqui uma lista de espera ou já vou deixar uma página de vendas, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, para essa IA que vai te ajudar a abordar clientes, que vai te ajudar a criar uma oferta personalizada para seus clientes e, consequentemente, ter uma maior conversão. Se você quiser realmente vender mais, se faz sentido para você fazer isso com inteligência artificial, eu vou deixar aqui um linkzinho, você clica ali e se divirta. Então, a mensagem que eu queria que você entendesse é essa, né? Para causar esse impacto, assim como o Gia falou que eu causei para ele, né? Você viu aqui a prova, você tem que entender o problema da pessoa, você tem que ter expertise, né, para analisar isso e aí criar algo personalizado, criar uma solução personalizada, que é o que eu fiz aqui. Eu criei uma estrutura, né, tipo um dossiê falando de tudo que eu imaginei, criei um mapa mental, na verdade, na época. E, consequentemente, eu peguei e falei, vou explicar pra ele num vídeo isso aqui. Criei o vídeo explicando o mapa, mandei o mapa e mandei o vídeo pra ele. Falei, já fiz aqui pra ti e tal. Vê se faz sentido. E tudo muito personalizado, causou muito impacto. E realmente é uma coisa diferente, né? É diferente do que a maioria faz. E o que você precisa fazer quando você tá querendo vender um produto, querendo vender um serviço, realmente é se diferenciar e mostrar mais valor do que os outros mostram. Então isso aqui não é só uma estratégia, mas é uma mentalidade que você tem que adotar.
na hora de vender, é uma mentalidade na hora que você tem que adotar na hora de fazer uma proposta, na hora de abordar alguém. É que você tem que ter o conhecimento, a diferenciação e a hiperpersonalização, ou seja, se personalizar pro caso da pessoa. Isso faz toda a diferença. Então, se você quer saber da IA, clica aqui embaixo. E se você já sente que consegue aplicar com o que aprendeu com esse vídeo, sem precisar da IA, então vai fundo, constrói, cria, aborda alguém, faz algo personalizado, causa um impacto e depois me conta aqui nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo.